Então, a gente tá num determinado momento curioso, né? De, ao mesmo tempo, dados que são preocupantes e uma grande euforia. A gente tem essa euforia com a ideia de museu, né? E a gente está trazendo isso muito para o Brasil, dentro do raciocínio de repensar espaços urbanos. Isso tem acontecido no Rio, em Belo Horizonte com o Circuito Liberdade, também acontece aqui em São Paulo, né? Acontece no Sul, acontece Recife, por aí vai. Mas isso está atrelado, por um lado você tem instituições interessantes, tem novas instituições, tem uma perspectiva de crescimento, enfim, bacana, né? Não sei o quê, mas você tem, ao mesmo tempo, um dado que você não pode esconder debaixo do tapete, que é o acesso que as pessoas têm a essas instituições, né? Você vê um dado de que 70% das pessoas brasileiro jamais foi a um museu, a um centro cultural, quer que seja, é algo que põe a gente preocupado para entender o porquê desse mecanismo, né? O que está travando aí. Então, por um lado, tem uma questão que é a questão de autoridade, né? De como você acaba sacralizando esse espaço do museu, porque na real não falta um museu no Brasil, né? Você pegar ali o eixo, o Hélio Gaspari publicou um texto fantástico sobre isso, chamado Museus Demais. Ele diz que entre o eixo Rio-Petrópolis tem mais museus do que em Roma. Curioso, né? Aí se for buscar ali que museus são esses, você vai ver um número expressivo de museus que servem apenas a si mesmos, que servem apenas para um exercício de uma máquina administrativa, onde você tem lá um diretor, tem um determinado staff, mas não tem número um fôlego para, enfim, de investimento, não se quer em segurança, e tem um acervo que às vezes é meio questionável. Qual o valor real daquilo ali? Qual a relevância que aquilo ali tem para as pessoas? E aí a gente tem essa situação, né? Se você vier hoje no Brasil e falar em fechar um museu, muito provável que você seja apedrejado intelectualmente. Isso é algo que não se diz. Você fala, por que não se diz? Acho que tem um momento que a gente tem que se questionar sobre o papel desses museus para levá-los para esse caminho interessante, para o caminho, porque se não for por aí, se ele não tiver relevância, não gerar nada de efetivamente novo, interessante, vibrante com as suas comunidades no entorno, ele tem muita razão de ser, de existir. Eu penso que o que eu vejo é que dentro do ambiente da produção cultural a gente tem visto transformações incríveis, né? O raciocínio, a produção de música mudou radicalmente nos últimos anos, né? Não só de produção, como de difusão, de venda, todo um paradigma que você tinha ali em relação à música mudou. De certa forma, o mesmo se dá com o cinema. Você tem hoje a capacidade de, com a sua câmera, produzir o seu pequeno filme de baixo orçamento, porque esse filme é visto por milhões de pessoas. Você tem, da mesma forma, no ambiente editorial, também grandes transformações, né? Onde a ideia do editor como o guardião do conhecimento, o gatekeeper, que diz, seleciona, né, quem pode ou não pode ser publicado, já era. Assim, se você quiser fazer seu livro, e tem casos incríveis disso, né? Você vai, publica o seu livro independentemente e se torna um milionário da noite para o dia. Então, todos esses... a tecnologia teve essa capacidade de questionar, né? De balançar essas certezas, seja na música, no cinema, na produção audiovisual ou no mercado editorial. E, naturalmente, isso teria que acontecer também com os museus. Então, o que a gente está vendo já é um reflexo desse tipo
de balanço, de questionamento que não tem volta. Eu acho que daqui para frente o que a gente verá justamente uma transformação nesse raciocínio sobre essa coisa incrível que são os museus e cada vez mais radicais e relevantes para a gente. Eu participei recentemente de uma experiência bárbara. Tem uma patota em Nova York que é ligada à ideia de eles desejavam fazer um museu do Tesla. Nikola Tesla enfim, um cientista sérvio que foi para a América. Ele tinha uma ideia, ele era um sujeito brilhante, né? Tinha uma ideia de várias ideias ligadas enfim, aos conceitos de eletricidade que estavam surgindo na época. Ele vai trabalhar com Thomas Edison e ele é um cara brilhante, assim. Então, ele é tão brilhante, tão interessantemente rebelde, que ele começa a divergir com Edison. Edison tinha um modelo de distribuição de energia que era corrente direta, né? E o Tesla acreditava que o caminho não era por aí. A distribuição de energia correta seria a corrente alternada. Corrente direta tem um problema de distância, né? Entre para chegar a luz de um ponto ao outro, você precisa de várias estações, né? E a corrente alternada não, você consegue fazer uma distribuição de longa distância. Então, dentro dessa ideia, essa colisão, né, de ideias, foi conhecida como a Guerra das Correntes, o AC contra o DC, de onde vem o nome da banda, enfim, e o Tesla, esse sujeito que acabou ficando marcado, né, caracterizado como o cara, o grande geek, né, o cara que ia contra a ideia da corporação, não sei o quê. Ele tinha esse sonho, né, da distribuição de energia elétrica gratuita para todo mundo. E ele montou esse laboratório numa cidadezinha ao norte de Nova York, e o laboratório, depois que ele morreu, curiosamente se manteve, né? Bem conservado ao longo do tempo. E existe até hoje, estruturalmente ali e tal, e a leilão. E nesse momento que o espaço ia a leilão, essas pessoas que estavam ligadas à ideia de um centro de memória do Tesla, eles foram ao governo de Nova York, conseguiram um negócio ali, eles precisavam levantar $1,6 milhão. Eles foram ali no estado de Nova York e falaram: a gente casa com vocês, a gente arranja os 150 mil, vocês casam o resto, e aí dá para comprar o negócio. Eles foram para a internet, fizeram um crowdfunding dentro dessa ideia de construção coletiva de um museu do Tesla. E isso, você precisar de $850 mil não é um negócio fácil, né? Assim, ainda mais para um museu, né? Vamos combinar que tinha uma grande possibilidade do negócio não dar certo. Eles conseguiram $400 mil em 24 horas. Eles conseguiram, em pouco mais de 15 dias, mais de $1 milhão. Terminaram com $1,300 mil. Isso é incrível, ou seja, para além da meta atingida, as pessoas continuavam contribuindo. Ou seja, e aí você tem uma dimensão ainda mais profunda, né? Como na história lá do Museu da Maré, as pessoas não só estão financiando uma ideia abstrata de um museu que ainda não existe, como elas, a partir de agora, de alguma forma, são sócias desse museu. Mesmo que não sejam assim, nominalmente ou formalmente, mas informalmente sim. Quando você entra no MoMA de São Francisco, uma beleza, né? Você vê aquela, né, na lateral, assim, esquerda, você vê aquela paredona, né, com o nome de todo mundo ali, né? A turma que doa $1 milhão por ano, e depois a turma que doa $500 mil por ano, a turma que doa 200, 100, por aí vai, né?
Esse pessoal que participou desse crowdfunding do Museu do Tesla, eles mentalmente criaram uma placa dessa. Tá lá, assim, já para o mundo, 33 mil pessoas que participaram dessa brincadeira, dando 5, dando 20, dando $50, elas são parte desse museu já, independente do que vai ser. Quem sabe o que vai ser esse museu ainda? E agora vem um outro momento de construção coletiva, que é de como você monta esse museu, apontando para esta dinâmica, não do museu tijolo e cimento, né, estável para durar 300 anos, mas um outro tipo de instituição mais leve e com esse raciocínio, com essa dinâmica que também é própria do Tesla, que tem esse toque de rebeldia, esse toque de contestação, esse toque de questionamento e que pode surpreender novamente esse mundo de museus. O exercício do Reprograme, na verdade, é de trazer essa discussão para cá. Eu senti que ela ainda não estava não estava no centro das questões. E eu achava que esse sim era o momento para trazer todos esses exercícios de comunicação, de brand, de relacionamento para o centro da discussão. A gente ainda está um pouco focado em outras questões que têm seu valor, óbvio, mas esta é, eu ousaria dizer, a grande discussão do momento, que a partir dela você muda o caráter do seu museu. E isso tem todos os desdobramentos que a gente pode imaginar, seja na relação com comunidades, seja nessa gestão de afeto e por aí. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Então, o grande barato do livro, como ele é essencialmente montado por textos Creative Commons, né, licenciados pelo Creative Commons, ele é um livro gratuito, na verdade. Ele está no site do Reprograme, reprograme.com.br. Você pode baixar o PDF, você pode baixar para o seu iPad, para o seu Kindle, onde o formato que você quiser, como você quiser ler, ou você pode ter a opção de impressão sob demanda. Você encomenda um livro, você paga a impressão do livro. O livro, a ideia é que ele é de graça para todo mundo. O museu pode ser radical, porque a ideia inicial do museu ela é radical, na essência. Né? Seja pela perspectiva do gabinete de curiosidades, né? Que já é um certo exercício rebelde contra o outro ambiente do conhecimento que é a igreja, né? Ou pela perspectiva do museu de arte que extrai essa zona do poder que é do mecenas, que é da classe, né, poderosa, que tem o acesso ao objeto artístico e leva esse objeto para o usufruto público. Porra, isso é radical na essência. A gênese da ideia do museu ela é radical. Como que ela, ao longo do tempo, né, foi corrompendo essa radicalidade da democracia e se tornando este lugar catedrático, esse lugar do silêncio, da observação, né, eu acho que tem um bocado a ver com essa ideia de poder, né? Então, quando você sai dessa perspectiva e reencontra a radicalidade do museu, que é, né, quando eu falo do Walker Center, e de como o exercício que eles fazem, seja nas suas atividades, né, como o Festival de Filminhos de Gato, ou no seu próprio site do museu, que entende que a história que interessa não é sobre o museu, mas sobre a relação entre o museu e as pessoas,
esse caso do site do Walker é sensacional, né? Virou o grande objeto de estudo de quem está ligado a essa área de mídias sociais no ambiente cultural, que eles saíram do primeiro plano. O site do museu, no site do Walker, o museu está em segundo plano, não está em primeiro plano. Por mais que você tenha ali os seus horários de visitação, as formações de serviço, o que está em primeiro plano é o que interessa às pessoas. Então, boa parte do conteúdo que você vê na homepage do Walker vem de outras fontes, vem de outros museus, vem de outros blogs, oficiais ou não oficiais, vem daquilo que interessa a nós, porque essa é a discussão. O museu está ali entendendo que o que vale é o que interessa a gente, não o que eu tenho a dizer, o que nós temos a conversar. E isso para mim é um exercício dessa radicalidade que tem os seus reflexos em tudo que o museu faz.